Olá, boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 6 de abril de 2020. Estamos aqui em mais uma devocional. A nossa intenção é de poder estar com vocês aí diariamente, trazendo uma breve reflexão, talvez uma palavra de orientação, de ânimo, encorajamento nesses dias tão diferentes, né? Difíceis, mas talvez a palavra melhor seria diferente. Diferente rotina, diferente jeito de fazer as coisas. Uma delas tem sido a nossa utilização aqui das mídias sociais. Queria convidar você a orar rapidamente para buscarmos a Deus nesse tempo precioso de estarmos juntos. Senhor, obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos abençoado até aqui, o Senhor tem nos abençoado, te agradecemos, Pai. Obrigado pelo dia que passou, entregamos também nas Tuas mãos mais esse tempo aqui, Deus, de devocional, de bate-papo, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós avançamos mais uma semana dentro do planejamento aí das autoridades, dos governos, e até ontem, às 20 horas, e até hoje, meio-dia, as orientações continuam exatamente a mesma coisa, né? De ficarmos em casa pelo menos aí até o final do mês. E isso nos coloca ainda muitas incertezas, nos coloca até em alguns questionamentos da extensão das medidas colocadas, enfim. Mas como igreja nós entendemos que devemos acatar as orientações das autoridades até o momento em que, segundo a Bíblia, elas não conflitam ou não divergem do posicionamento da palavra de Deus, né? Bom, mas hoje, falando de maneira aqui bem rápida, e vai ser mais um tempo de reflexão, um ponto, na verdade, com relação a passarmos pela crise, ou passarmos por este enfrentamento, por esta pandemia, saindo dela muito melhor do que quando entramos. Ontem, no nosso culto ao vivo pela internet, nós trouxemos para a igreja esse desafio de qual o melhor comportamento, qual deve ser a melhor e mais assertiva atitude que devemos ter com relação ao que tem acontecido. E faz-se necessário dizer que o mundo todo olha, sobretudo, primeiro para os cristãos, para saber como nós estamos nos comportando e qual o nosso testemunho. O que é importante, talvez somando ao que foi dito ontem, é impossível, queridos, a gente pensar que a nossa sobrevivência, a nossa vida, as coisas concernentes a tudo aquilo que diz respeito não apenas à nossa vida, mas à nossa igreja, o povo de Deus na terra, não pode estar dependendo do homem, seja ele quem for, e muito menos de uma nação, de um sistema político, porque a nossa vida, na verdade, está nas mãos de Deus. Ontem nós fizemos o dia todo de jejum, foram 24 horas de jejum, mas eu fiquei muito inquieto, talvez, quando veio o desafio de fazer jejum, né? E é nesse ponto que eu queria compartilhar contigo, Mateus capítulo 4, quando Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado ao deserto, né? Jesus ali ele se absteve de comer e de beber por 40 dias. Mas então a inquietação veio pelo que nós vamos jejuar. Qual o propósito do nosso jejum? Ou para que serve o jejum? São perguntas que ficaram pelo menos o sábado, o dia todo, na minha cabeça e no meu coração. Eu acho que o ponto mais importante, eu queria aqui deixar 3 pontos, mas o primeiro ponto, são 3 pontos num ponto só, mas a primeira ideia é de que jejum
de acordo com os ensinamentos bíblicos, principalmente no Novo Testamento, onde fica mais visível a prática do jejum, ela nunca foi vista como barganha, como algo que eu faço para mudar o coração de Deus. Isso é irracional, isso é antibíblico. Jejum é uma coisa que eu faço para que Deus possa mudar o meu coração diante do que está acontecendo. Eu acho que o primeiro ponto estabelecido do jejum é isso. Não é mudar o coração de Deus para que eu possa começar a trabalhar se eu estou desempregado, ou para que Deus possa me curar se eu estou doente, ou para que eu possa me casar se eu estou solteiro. Não, não se trata disso. O jejum, em primeiro plano, é alguma coisa que eu faço em atitude de sacrifício, de abnegação, de entrega, para que Deus possa, através do jejum, mudar o meu coração e não o coração de Deus. Então ele não pode ser visto como um barganha. Eu vou fazer isso, mas Deus me dá isso, né? Então, para qual motivo ou pelo que nós fizemos jejum? E aí vem a segunda ideia, talvez, que eu gostaria de deixar aqui. Não era para Deus sumir com o coronavírus ou com o Covid, porque nós não temos poder de pedir isso para Deus, né? Inclusive, nessa dinâmica de nos relacionar com Deus, jamais a Bíblia nos incentiva a pedir para Deus mudar o coração dele ou mudar a natureza de Deus. Isso é incabível, porque nós somos uns seres limitados, finitos, mortais, né? Ou melhor dizendo, a nossa carne é mortal, mas limitados que somos, jamais deveremos pedir para Deus mudar o coração dele no tocante às coisas que têm acontecido. A nossa intenção ontem, eu falei isso no culto, que nós nos propusemos o jejum, e na verdade não foi só ontem, hoje está acontecendo durante a semana, para que Deus possa cuidar melhor dos filhos de Deus, cuidar melhor das igrejas, cuidar melhor das pessoas, do Brasil, enfim, para que a mão de Deus ela esteja completamente estendida sobre nossa nação para atenuar, amenizar os efeitos dessa pandemia. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente parte do princípio de que tudo o que está acontecendo passa a ser uma permissão de Deus, ou seja, Deus está se utilizando dessa situação de pandemia para tratar a igreja dele, ou para tratar o mundo, ou para colocar o mundo no prumo, como eu acho que é o propósito, um dos propósitos de Deus seja esse, né? Porque a igreja se desvirtuou muito do propósito dela, o mundo saiu muito fora do alinhamento do que Deus espera para a humanidade, né? Então, assim, Deus está permitindo o Covid-19 fazer o que está fazendo. Então, seria de maneira equivocada nós fazermos um jejum pedindo para Deus acabar com o Covid e sumir com o Covid. Eu acho que esse não é o propósito, mas o propósito nosso com o jejum de ontem, e deve continuar sendo, Senhor, que a mão do Senhor esteja estendida sobre a tua igreja, sobre o teu povo, porque, queridos, nós precisamos entender que em todas as épocas, em diferentes tempos da humanidade, a igreja sempre esteve envolvida com as coisas do mundo, com a Babilônia, com os sistemas de governo, mas a igreja ela passou isenta de tudo isso. Ela é um instrumento de Deus no mundo, então o movimento dela não deve ser regido e ditado por nenhum sistema de governo humano, mas deve ser ditado pelo plano e pela vontade de Deus. É como eu preguei já 2 semanas atrás, em Romanos capítulo 8, né? Falando que todas as coisas, né, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Em último ponto, o jejum ele deve servir também como uma forma de humilhação. E esse aqui talvez seja o maior destaque do que eu gostaria de compartilhar contigo hoje. Como assim, pastor? Todas as vezes que eu me proponho a jejuar, e é importante dizer que o jejum tem que ser secreto, tem que ser no íntimo para com Deus, então quanto mais secreto for o jejum, mais efeito ele tem. Por quê? Porque o jejum, no terceiro ponto, ele também serve para reconhecer como eu estou diante de Deus, e quanto mais mortificada a minha carne estiver, mais cheio de Deus eu vou estar, ou mais cheio do entendimento de Deus eu tenho. Então, quanto mais eu me aproximo da luz, é exatamente como uma casa. Quando você limpa a sua casa,
Se você limpar a casa com todas as luzes apagadas, a sujeira não vai sair. Mas quanto mais luz tiver dentro de uma casa, mais limpa a casa vai ficar. Então essa ideia de que fazendo jejum eu me aproximo muito mais de Deus, eu passo a ter uma presença maior de Deus em mim e eu passo a me enxergar exatamente como a Bíblia fala. Um pecador, alguém que carece da graça e das misericórdias de Deus. Então eu passo a me humilhar. Enquanto a igreja do Senhor ela não se humilhar, ela não se sensibilizar pelo modo como a igreja se distanciou do propósito para o qual Deus a convocou, para o propósito da qual Deus chamou, irmãos, nós não teremos efeito no nosso jejum. Então é importante você entender isso. O jejum é uma forma que nós nos utilizamos para nos humilhar, para nós nos colocarmos de fato com a boca no pó, dizendo que nós somos carentes e necessitados da graça de Deus, tá? Queria deixar essa palavra de reflexão para você, que você não deixe de orar, que você não deixe de fazer jejum, mas sabendo dessas 3 ideias, né, acerca do jejum, que não pode funcionar como uma troca, uma barganha com Deus, tá? O jejum também não pode servir como uma ideia de afastar os planos de Deus, anular os planos de Deus. E no terceiro ponto, o jejum também deve servir para eu me quebrantar, para eu me sensibilizar, para eu me humilhar diante da presença do Altíssimo. E se a gente fizesse isso, o mundo todo, né, as pessoas orando mais, buscando mais a Deus, se redimindo, pedindo perdão, se arrependendo, mais e mais a mão de Deus virá sobre nós, tá? Que Deus abençoe sua vida e nos veremos amanhã novamente às 20 horas. Que Deus assim continue nos abençoando. Amém e amém.